Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube, mais uma vez para a gente falar sobre controvérsias, contradições e opiniões sobre álbuns musicais. Como a gente tem falado nos últimos tempos sobre Christina Aguilera, vamos falar então dela e toda a polêmica que rolou em volta, em torno, na carreira dela após o lançamento do seu álbum Bionic. Christina lançou em junho de 2010 o álbum que seria um divisor de águas em sua vida. Bionic é considerado um álbum à frente de seu tempo, o sexto da carreira de Christina, mas que seria incompreendido pela indústria. Christina vinha do sucesso Back to Basics e Bionic surgiu 4 anos depois. Saiu Bionic, o álbum que seria muito mais eletrônico do que a gente esperava. No momento em que a gente não tinha esse estouro tanto de músicas eletrônicas, estava começando, o eletrônico estava dando aquela engatinhada para dominar. Alguns anos depois, acho que uns 2, 3 anos depois, que a gente começou a ver muito mais. E aí o que acontece? O primeiro grande problema de Bionic é quando ele é lançado, justamente porque naquela época nós estávamos vendo o crescimento e o surgimento de Lady Gaga. Todo mundo começou a comparar o trabalho de Bionic com o trabalho que Lady Gaga lançava na época. Ela estava começando, ela era uma cantora exótica, Christina já tinha o seu legado dentro do mundo da música, todo mundo achava que Christina estava vindo com essa inspiração. Mas a própria Christina falou que sua inspiração foi em Madonna para o lançamento de Bionic. O álbum chegou a debutar em primeiro na parada do Reino Unido, mas depois registrou a maior queda de um álbum na história da tabela. Na Billboard debutou na 3ª posição. Mesmo com um álbum que contava com 18 músicas, Bionic teve apenas 3 singles, sendo que Huhu, parceria com Nicki Minaj, nunca teve um clipe. O que falavam também na época sobre essa parceria é que o clipe ele seria bem exótico, seria bem diferente, justamente pelo que a gente tinha até visto em Not Myself Tonight, que também eu vou comentar sobre ele aqui. E aí, quando a parceria não acontece, ninguém entende o que foi que aconteceu, não houve uma explicação, você não acha uma explicação sobre isso, simplesmente o que era para ser um single bom, que fizesse uma parceria boa, principalmente porque a Nicki Minaj estava começando a ganhar terreno ali, se tornou algo que a gente pode dizer como single promocional, não adiantou em nada e virou só uma música aí pro álbum. E aí, como eu gosto de vir aqui falar sobre críticas, falar sobre o que aconteceu na época pro álbum ter sofrido parte positiva ou parte negativa, a gente percebe que as próprias críticas que houveram na época foram importantes pra gente entender o álbum como algo que era incompreendido pelo público que estava ouvindo a Christina naquela época. Uma crítica que eu destaco aqui é a do New York Times, que chamou o álbum de uma guinada artística, mas que ao mesmo tempo que houve essa guinada e houve a tentativa da Aguilera de se desvencilhar do R&B, se tornou o álbum mais do mesmo, que eles falam que ficou no mesmo padrão. Eu não sei se a ideia da Christina era fugir dessas raízes dela que ela tinha entregado lá no início da carreira e depois com álbuns mais pop. Mas eu não vejo que seria algo que ficou mais do mesmo. Mas é um álbum que tem uma característica da Christina, ao mesmo tempo que ela está explorando músicas que não eram de tanto sucesso naquela época. Já o Entertainment Weekly fala que o álbum é a supremacia da volta da Aguilera, mas que se confunde com as batidas eletrônicas e a hipersexualidade agressiva e desgastante. Também tivemos uma avaliação aqui do Brasil no canal Pop do site Terra, disse que o álbum não é ruim, mas que se espera muito de Christina. A maioria dos sites deram notas entre 4 e 3 estrelas, não foram notas muito altas e as críticas foram mistas e até positivas, mas particularmente assim o álbum teve
uma avaliação média perante as críticas. Eu acho que a gente começa justamente a entender o Bionic justamente pelo que se espera de Christina Aguilera. Ela tinha entregado o mundo em Back to Basics. E aí ela vem com um álbum totalmente inovador, totalmente repensado, uma coisa que fosse diferente para a carreira dela. E aí quando a gente vê o álbum entregue, não é bem o que a gente esperava. Pelo menos, eu acho que é o que foi pensado na época. Eu me lembro, na época, sobre o lançamento de Not Myself Tonight, que é o grande, ápice dentro deste álbum. E eu falei, gente, mas a Christina deu uma sexualizada gostosa, uma coisa diferente pelo que a gente tinha visto anteriormente. Ela tava mais bonequinha no álbum anterior e aí ela veio um mulherão pro Bionic. E aí, quando a gente fala sobre essa questão de esperar muito pela Christina, isso acaba refletindo nos outros trabalhos dela que vieram em seguinte, que foi o álbum Lotus e depois o Liberation. Todo mundo fala que Lotus é uma bomba, né? Enfim, gente, eu tenho algumas músicas dentro do álbum que eu gosto. Eu não acho totalmente bomba assim. E Liberation vem novamente a ser um álbum de inovação da Christina, porque é um álbum bem mais carregado no R&B e bem mais da libertação da Christina poder cantar o que ela quisesse. Tipo, dane-se o que vocês estão pensando de mim, eu vou cantar o que eu quero e vocês que se lasquem aí. Então, por pensar assim, todos queriam muito mais da Christina, mas ela estava experimentando. E aí vem a questão do próprio clipe de Not Myself Tonight. Ela traz muito essa questão do sadomasoquismo e do BDSM pra dentro deste clipe. É uma coisa, quase tem uma suruba, e vamos, e a coisa é boa. E algumas pessoas acharam isso um horror. Nossa, por que a Christina tá entregando isso? Não é pra ela entregar isso. Justamente porque queriam apontar pra Christina de que ela não podia se sexualizar, de que ela não podia falar sobre sexo, de que ela não podia ter mais liberdade pra falar suas coisas, porque não era isso que se esperava dela. E aí, o que também causou problemas para dentro do Bionic foi justamente a vida pessoal da Christina. Ela já passava por problemas no seu casamento, estava se separando. Ela também foi acusada de plágio na época e também por alguns comportamentos da cantora. Todo mundo achava que ela estava um pouco rude na época e que não estava aceitando fraco desempenho do álbum nas paradas e também nas posições e dentro das rádios. Com esse problema que tivemos em relação ao desempenho e toda essa questão pessoal que foi pra cima de Christina, a turnê do Bionic foi cancelada sem maiores explicações. A gente coloca um ponto final na história de que o que podia ser uma grande inovação para Christina na época foi um fracasso total que acabou pautando ela muito durante todos esses anos. O que eu vejo também é que essa sexualidade que a Christina trouxe causou muita estranheza para as pessoas que não estavam esperando isso. Mas, gente, vamos ser bem sinceros que a Christina já tinha feito coisas assim parecidas, ela já estava sexualizada há muito tempo e todo mundo estava querendo tapar o sol com a peneira. Eu acho que a partir do momento que ela foi se tornando uma mulher, que ela foi saindo daquela carinha de inocente pra se tornar um mulherão, Moulin Rouge tá aí que não me deixa mentir, todo mundo falou assim, não, ela vai continuar sendo a menininha, ela vai continuar sendo aquela menininha da Disney que cresceu do lado da Britney e tal. Acho que até na questão da Britney a gente pode falar sobre isso. Mas aí a Christina vem e lança um negócio desse, nossa, é uma ofensa para as pessoas que esperavam mais da Christina, que esperavam sucesso, que esperavam músicas dançantes. E até teve músicas dançantes, mas as pessoas não entenderam muito assim. E outra, na época a gente não falava tanto da mulher empoderada, a gente não tinha esse discurso do empoderamento feminino, do feminismo e tal. E a Christina vindo com essa jogada de tipo, eu posso fazer o que eu quero do jeito que eu bem entendo, as pessoas não estavam muito abertas a esse tipo de conversa, Tipo, não, a mulher tem que fazer assim, 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 e vamos deixar assim, não pode enlouquecer muito. E eu acho que não é bem assim que a gente tem que entender, O álbum hoje, eu vejo muitas pessoas falando, até mesmo aqui no YouTube, que ele se daria muito bem se fosse nos dias de hoje. Eu acho que se fosse até na pandemia, antes da pandemia, ele daria mais certo. Mas eu acho que a gente não pode ficar assim massacrando um trabalho de uma artista porque não deu certo, porque não foi sucesso nas paradas, que não vendeu tanto e tal. Eu acho que ela tem muito a nos entregar, ela nos entregou muito depois. Por mais que o Bionic tenha sempre pautado ela por um lado negativo, a Christina sempre foi uma artista de muito talento, de muita desenvoltura, tem voz pra isso. Ela até criticava, teve uma época
época que ela falou isso, né? Que ela criticava o uso do autotune, mas aí é uma outra história. E eu acho que a gente não tem que ficar assim massacrando a pessoa porque, ai, não foi sucesso e tal, então foi um flop. Na época todo mundo falou que foi, né? Mas, olhando hoje, eu acho que esse álbum se daria muito melhor agora. Claro, com a grande tecnologia que nós temos hoje, esse álbum teria as músicas muito mais limpas, né? Muito mais trabalhadas. Houve naquela época e de como esse álbum foi entregue para o público naquela época. Tanto o próprio desempenho quanto a dificuldade que a Aguilera tinha para entregar esse álbum e para fazer as promoções dele, acabou causando o que nós vemos hoje sobre a questão do Bionic, infelizmente. O que vocês acham? Faltou alguma informação do que vocês viram na época? Vocês acham que o Bionic se daria muito melhor hoje do que naquela época? Comenta aqui embaixo para eu saber. Deixa o joinha nesse vídeo se você gostou do conteúdo. Se inscreva no canal, siga as minhas redes sociais e compartilhe esse vídeo. Ok, gente? Christina Aguilera está voltando aí, né? O que será que até o dia que eu lançar esse vídeo aqui, que a gente vai ter de novidade dela, hein? Vamos comentando durante esse tempo aqui no canal. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.